Quando colocar a primeira melgueira? Bom dia, meu amigo, eu sou o Marcelo Queiroz e hoje quero conversar aqui com você sobre quando colocar a primeira melgueira em um enxame. Porque assim, você pode colocar essa melgueira no tempo certo, depois do tempo certo. Se você acertar o tempo certo, elas vão puxar mais rápido e se você errar, pode ser que elas não puxem ou demore muito a puxar. E isso tenho certeza que você não quer. Não é legal quando isso acontece e é sobre isso que vou estar conversando com você. Porque existem formas de você identificar se você está colocando antes do tempo, depois do tempo e no tempo certo. Bem como as consequências de você errar esse tempo e bem como as vantagens de você acertar o tempo certo da colocação da primeira melgueira. Então, vamos lá. Gente, esse conteúdo é muito importante quando você deve colocar a primeira melgueira e também tem a questão de você colocar antes do tempo, depois do tempo e, claro, no tempo certo. E nós vamos aqui iniciar falando de quando você coloca antes do tempo. E na ocasião vou estar fazendo aqui uma transferência de caixa, de uma abelha de caixa, porque no caso aqui, essa caixa aqui, esse enxame está, apesar de estar muito boa, eu sempre que preciso, eu transporto meus enxames de um canto para outro, principalmente em terras que não são minhas, que não são de parentes, porque se for preciso, de uma hora para outra, eu mudo de canto sem nenhuma perca. E essa caixa aqui está precisando de uma reformazinha bem pouquinha, e eu aproveito quando os enxames estão pequenos para fazer essas reformas quando necessário. Olha só, gente, que enxame populoso. Aqui ele já está no ponto de primeira melgueira, tá? Claro que é interessante fazer algumas verificações aqui antes, se realmente está nesse tempo certo de estar colocando primeira melgueira. Mas é sobre esse assunto que vamos estar falando. E esse enxame vai servir muito bem para exemplificar isso. E iniciar aqui falando quando colocamos a melgueira antes do tempo. Geralmente, quando você coloca a melgueira antes do tempo, causa algumas coisas que são bem complicadas para o apicultor. E também, para você não errar esse tempo, você tem que observar algumas coisas na natureza. A primeira coisa que você tem que observar se não está colocando antes do tempo é se toda a cera está puxada. Nesse caso aqui, podemos observar que a cera está toda puxada. Esse é o enxame que eu estou deixando para trocar a cera durante a safra. E é por isso que ele já tem toda a cera puxada. Outra coisa que eu tenho que observar, para ver se não está fora do tempo, é se tem pouca abelha. Como vocês podem observar aqui, o enxame está bastante populoso, tem muita abelha. Aqui é o enxame que eu quero trabalhar com ele com sobreninho. Logo aqui eu já posso até colocar o sobreninho, porque o próximo ponto que você tem que olhar é se não tem florada. No caso, se não tiver, é interessante você não estar colocando ainda. No meu caso aqui, está começando agora as floradas, então eu já posso estar colocando nesse caso. E esse é um dos pontos que tem que ser observado. E assim, o que é que acontece quando você coloca essa melgueira antes do tempo? Obviamente que eu falei aqui do que você tem que observar. Mas quando você coloca antes do tempo, tem algumas consequências. Olha só, alimento, pólen estocado. E que é bom você, apicultor, estar observando. E no caso, quando você coloca uma melgueira antes do tempo, a primeira coisa que acontece é que para o crescimento do enxame. Vamos ver se nós vemos a abelha rainha. Até mesmo para trabalhar mais tranquilo. Então essa é a primeira coisa que acontece. O enxame simplesmente vai parar de crescer se você colocar antes do tempo.
Outra coisa que vai acontecer é o aumento da enxameação. Isso porque muitas vezes é comum, quando você coloca a última lâmina de cera nas laterais e não espera elas puxarem, ficar sem puxar, e obviamente redução de espaço não é legal e pode ocasionar em enxameação. Enxamezinho bastante populoso, tá um pouco agressivo porque tá populoso. Também final do dia, tem muitas campeiras na caixa. Cheguei na área de crias. Agora eu tenho que dar mais atenção ainda para ver se a abelha rainha não vem junto. Outra coisa que também pode acontecer quando você coloca antes do tempo é simplesmente não puxar a cera das melgueiras ou demorar muito. Isso é possível de acontecer. E você também tem que estar atento quanto a isso. E já quando você coloca depois, o que é que você observa para saber se você está colocando depois do tempo? Os enxames muito fortes com barba. Pode ser que já tenha passado o tempo de você estar colocando. Olha só que cria ótima. Além da barba no alvado, você também vai observar muita cera puxada na tampa. Esse também é um sinal muito comum de que já pode ter passado do tempo, no caso muita cera já puxada, essas cabeças aqui dos quadros tudo branca com mel estocado, pode ser que já tenha passado do tempo. Olha só, gente, onde é que tá a rainha linda. Isso é bom, porque aí eu trabalho despreocupado, porque eu sei que já passei por ela, ela tá protegida aqui. E outra coisa que você observa é que já está acabando a florada. Então você já perdeu o tempo certo de estar colocando a primeira melgueira, ou no caso um sobreninho. E quais as consequências disso, né? Pode acontecer enxameação por falta de espaço. Olha só, gente, que enxame populoso. Outra coisa é o bloqueio do ninho com muito mel estocado. E aí é interessante até mesmo você estar colhendo e fornecer cera e não colocar mais melgueira, esperar elas puxarem essa cera. Todos esses pontos você pode estar observando. E aí, né, claro, a perca da florada. Com certeza, quando elas demoram muito a puxar, é porque você cometeu algum desses erros. Já colocar no tempo certo é quando você coloca que todos os quadros estão puxados, cera começando a puxar na tampa e bem no início das floradas. Essa é a colocação no tempo certo. Desse aqui, ó, nesse apiário é um dos poucos enxames que está sendo colocado no tempo certo, porque todos esses pontos eles estão sendo observados aqui nessa colmeia. E qual a vantagem que você ganha quando você coloca no tempo certo? Obviamente que é a puxada rápida da cera, mais mel estocado. Geralmente os enxames estão bem populosos, cobrindo todos os quadros. Esse é o tempo certo. Então, quando o assunto é a colocação da primeira melgueira ou o sobreninho, você tem que observar isso.
Esse enxame aqui está no ponto de eu colocar o primeiro sobreninho e de preferência com cera nova, para que aos poucos eu vá subindo e descartando essa cera velha na colheita e deixando só a cera nova. Então, eu espero que você tenha gostado desse assunto, abordando sobre quando você coloca no tempo certo, fora do tempo, antes do tempo ou depois do tempo, bem como, né, como foi mostrado aqui, a identificação desses pontos e as consequências. Eu espero que você não erre, eu já errei bastante, vez por outra a gente ainda erra, porque cada enxame vai ter o seu tempo e o apicultor tem que estar atento para saber fazer essa leitura. Aqui posso dar por concluído. Lembrando que em breve estaremos lançando os nossos cursos, palestras e treinamentos. Você, se quer contribuir, pode contribuir também na área de membro. Vai ser disponibilizado uma série de conteúdos inéditos para contribuir com o seu aprendizado. Ou seja, um passo além do que a gente mostra aqui no dia a dia nos manejos das abelhas. Não esquece de deixar suas dúvidas nos comentários, curtir o vídeo. Um grande abraço e até o próximo.